não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A ideia de que o universo é movido por uma força intencional, como hoje se chama design inteligente, seria então uma projeção daquilo que nós sabemos sobre a mente humana. A mente humana, então, opera intencionalmente. Eu tenho minhas intenções, eu me conheço a mim mesmo como sujeito dos meus atos, e então eu atuo sobre a matéria de uma maneira intencional, com vistas a produzir os resultados que eu quero. Tá certo? Por exemplo, coloco um bife na frigideira para fritá-lo até chegar a um ponto em que eu possa consumi-lo. Então é um ato perfeitamente explicável em vista da sua intenção. Então, a crença consagrada moderna é essa aqui. Quer dizer, a ideia de que existe um Deus que criou o mundo e que age intencionalmente sobre o universo com vistas a obter determinados resultados seria então uma projeção da mente humana, tá certo? Da estrutura da mente humana sobre o universo inteiro. Ora, isso parece até bastante razoável. Né? A ideia de que o conceito de Deus é uma antropomorfização da natureza está bastante disseminado por toda a parte. Só tem um problema. Se você estuda as civilizações antigas, você vai ver que a ideia de um Deus onipotente, criador, que atua sobre o universo, que modelou o universo, e que atua sobre ele, é muitíssimo anterior a qualquer concepção do sujeito humano enquanto agente autônomo. Esta concepção só surge na Grécia. Isso está abundantemente documentado no livro, que é uma obra-prima, de Bruno Snell, chamado A Descoberta do Espírito. Tá certo? Às vezes traduzido como a descoberta do eu. Tá certo? Então, você vê que a autoconsciência do ser humano como agente autônomo é uma novidade na história. Ela não foi conhecida, digamos, no Egito, na Babilônia, tá certo? Nem mesmo em Israel. Em Israel o que você vê é o diálogo de Deus com uma comunidade inteira, não com um agente autônomo. Tanto que em todo o Antigo Testamento não se fala da salvação da alma individual, mas da redenção de Israel. Mais tarde é que a igreja interpretará Israel como imagem da alma. E se vocês lerem direitinho ali no Eric Voegelin, vocês vão ver que a ideia da alma humana como modelo do cosmos é tardia. Então, se eu não conheço, não tenho ideia clara de mim mesmo como sujeito humano, completo e autônomo, se eu me ver somente como um átomo dentro de um complexo cosmogônico e cosmológico que me abrange e que age através de mim, e se, portanto, eu não me conheço a mim mesmo como agente autônomo, como é que eu posso projetar a minha imagem sobre um Deus que criou o universo? É inteiramente absurdo. Mais certo seria dizer que o ser humano começou a se entender como agente autônomo na hora em que ele se viu pessoalmente como imagem desse Deus. Então, é o momento em que, assinalado ali no Eric Voegelin, e descrito com tanta precisão e tanta minúcia, em que, pela primeira vez, a alma do indivíduo aparece, vamos dizer, como modelo do cosmos. Quer dizer, a ordem da alma aparece como modelo do cosmos. Para que isto acontecesse,
foi necessário que rolasse muita água. E nós podemos documentar, por exemplo, a presença clara disso já na vida e no pensamento, nos ensinamentos de Sócrates. Tá certo? Para que isso acontecesse, foi necessário que existisse um meio urbano, já bem organizado, no qual alguns indivíduos se destacassem da mentalidade coletiva e começassem a pensar por si próprios. Quer dizer, você não encontra, antes de Sócrates, você não encontra realmente exemplos de um pensamento individual tão independente da crença coletiva. Você pode dizer que Sócrates, ele, de certo modo, ele está contra ou está fora de todo o ambiente cultural e intelectual da época. Ele realmente pensa por si. Então, naquele momento, ele já não pode ordenar a sua alma segundo os padrões que a cidade admite. Ele tem que criar uma outra ordem superior. Né? E isso aparece também, vamos dizer, começa os primeiros sinais disso, aparece no teatro grego, né? Onde o herói é colocado fora da comunidade, ele é, por assim dizer, banido, marginalizado, e ele tem que encontrar um novo padrão de ordem, porque ele já não pode se integrar harmonicamente na cidade, na polis. Então, é somente a partir daí que o indivíduo humano toma consciência de si, não só como agente autônomo, mas como modelo da ordem cósmica. Então, a partir daí, se poderia falar de um antropomorfismo, mas não antes. Então, o que Hayek está dizendo, e que é uma convicção disseminada por toda parte, é um erro histórico monstruoso de, vamos dizer, aproximadamente, no mínimo 10 séculos. Quer dizer, não existe o tal do antropomorfismo. Né? O que pode existir é um cosmomorfismo da alma humana. Onde a alma humana, contemplando a ordem cósmica, se modela por ela. Não é isso? Quer dizer, o antropomorfismo só pode existir a partir do momento em que as almas individuais são tornadas autônomas por uma organização social e política que permite isto. E é justamente o que se chamou a democracia na Grécia. Quer dizer, a democracia grega, ainda que fosse muito limitada, ela dava margem a que surgisse um pensamento individual e, portanto, uma consciência de eu no sentido moderno. Né? Então, você vê aqui, então essa concepção da história está totalmente deslocada. Quer dizer, os 3 pontos que ele coloca, nenhum dos 3 existe. E alguns foi exatamente o contrário. Mas isso é a autoimagem que, vamos dizer, a comunidade científica, entre aspas, a comunidade científica não quero dizer necessariamente os grandes cientistas, tem alguns deles que sabem que não é assim, mas quero dizer a massa, né, o proletariado científico, se imagina a si mesmo e transmite a sua imagem, vamos dizer, mentirosamente a gerações e gerações e gerações de estudantes. E nós continuamos aceitando isso porque nós somos umas bestas quadradas, tá certo? E acreditamos na confiabilidade, né, das autoridades acadêmicas. Porém, a coisa tem consequências ainda mais profundas e mais letais, que, vamos dizer, cuja correção eu acho que é a condição indispensável, vamos dizer, para uma formação intelectual decente hoje. Se você se deixa levar por essas ilusões históricas consagradas, isso não é só um erro histórico, isso se impregna na sua mente porque te coloca dentro de uma sequência temporal falsa. Quer dizer, você não sabe em que capítulo da história você está entrando. Tá certo? Você está como um ator que treinou para desempenhar Hamlet, né, e você entra lá no palco e os caras estão encenando o Otelo, e você está falando lá o texto do Hamlet. Né? Então, foi exatamente isso que aconteceu com Hayek. Né? Então, Hayek não é um representante típico do engano acadêmico contemporâneo, ao contrário, ele tem uma atitude bastante crítica com isso, e esse livro inteiro é uma crítica. Só que ele começa reconhecendo alguma legitimidade a essa mentalidade moderna que se acredita, vamos dizer,
a herdeira de um acontecimento maravilhoso que havia descoberto a natureza, saindo, portanto, dentro daquele mundo de meras discussões conceptuais, aquele mundo opressivo de meras discussões conceptuais e distinções lógicas, que teria sido vamos dizer, a vida intelectual na Idade Média. Mas, se o sujeito acredita que este é o lugar dele na história, ele está completamente por fora. Tá certo? E, naturalmente, o papel que ele vai desempenhar é um papel farsesco, e muito pouco vai sobrar. Né? Não obstante, pode-se observar, quem observou isso muitíssimo bem, foi um sujeito que não é um filósofo profissional, que é Ezra Pound, o poeta. Pound falou um monte de besteira no seu tempo, inclusive seria até interessante um confronto entre Hayek e Pound, porque Pound era o defensor da economia estatista, da economia fascista, ficou encantado com a economia de Mussolini, e ele estava 100% enganado. Né? E Hayek desmantelaria tudo aquilo em 10 minutos, mas apesar disso, Pound sempre foi um grande e eficientíssimo leitor dos textos da Antiguidade, e ele percebe que a partir da Renascença o imenso maquinário de distinções lógicas, toda a finura da análise conceptual escolástica, tudo se perdeu, e tudo cede lugar, vamos dizer, a uma confusão conceptual monstruosa, onde boa parte do que nós chamamos de ciência consiste de puro impressionismo. Não é isso? Então, por exemplo, quando nós vamos o famoso conceito do Newton do espaço absoluto, o espaço absoluto é uma figura de linguagem. Ele não corresponde a nada. Tá certo? Você não pode apontar um único fenômeno, né, na natureza que corresponda a um treco chamado espaço absoluto. Tá certo? Então, por assim dizer, é um conceito, é uma figura de linguagem hiperbólica. Né? Então, seria o espaço sem as coisas dentro. Não é isso? Então, mas se não existe nada, tá certo? Então, é claro que este ponto do espaço é indiscernível daquele outro ponto do espaço, então, simplesmente não há espaço nenhum. Tá certo? E, no entanto, em cima desta figura de linguagem, Newton faz uma construção lógico-matemática magnífica, de certo modo, a qual coincidirá com a realidade em certos pontos. E guarda essa expressão, em certos pontos. Daqui nós vamos ver o que quer dizer, a importância que isso tem para a análise do que vai se seguir. Espero que eu não esteja falando muito depressa e que todos estejam acompanhando. Né? Então, Hayek diz que até então as pessoas pegavam as impressões sensíveis, criavam os conceitos e depois, analisando os conceitos, acreditavam poder atingir, vamos dizer, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Aqui é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é
muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.